Bom, boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Gustavo Custer e eu estou aqui para fazer a direção e a oração da nossa reunião pública. Reunião pública nesse tempo de confinamento, de isolamento um pouco diferente. Mas a gente tem a certeza de que, apesar de não estarmos presencialmente juntos, nós estamos conectados mentalmente, como a nossa doutrina nos ensina, como o nosso exemplo e modelo Jesus nos exorta a fazer. Então hoje a gente tem a nossa palestra, mantendo o nosso compromisso de estar sempre criando ou deixando um canal aberto para que cada um de nós, além de cuidar da sua saúde física, cuide da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, através dessa conexão na palestra. Importante dizer também que a nossa casa, 2 dias na semana, ela oferece o serviço de empréstimo de livros e de venda de livros. Às terças-feiras, de 10 da manhã às 11 da manhã, e às quintas-feiras, de 4 da tarde às 5 da tarde. A pessoa que desejar comprar um livro ou pegar um livro emprestado, ela pode vir até aqui. Ela não vai entrar na biblioteca e nem na livraria para minimizar o risco de contato. Mas ela vai poder dizer qual livro que quer ou pedir uma sugestão, e os trabalhadores que estiverem aqui na hora vão poder auxiliá-la conseguindo o livro. Tá certo? Então agora a gente vai fazer a nossa oração para começar a nossa reunião pública desse dia. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, conectar as nossas mentes através da imagem do Cristo em nossas telas mentais, rogando: Mestre, que Tu abençoes essa nossa reunião, que os companheiros de ideal, que os amigos espíritas e simpatizantes da doutrina, no momento que se conectarem a essa palestra, possam também sentir a Tua vibração amorosa, a Tua vibração de estímulo ao progresso e ao crescimento para cada um de nós. Que a Tua imagem, Mestre, possa nos ajudar nessa hora a nos desligarmos um pouco das nossas preocupações do dia a dia, e que não são poucas nessa época, mas transcendendo um pouco a matéria, enxergarmos, ouvirmos e pensarmos como espírito imortal que somos. Abençoa, Senhor, benfeitores espirituais da nossa casa, Rita de Cássia, Maria de Nazaré, nossa companheira Rosemary Salgueiro, que fará a reflexão dessa nossa palestra de hoje. Envolve-a, Senhor, nas Tuas melhores vibrações. De nossa parte, então, iniciamos a palestra desse dia com paz e com serenidade em nossos corações. Graças a Deus, vou levantar. Bem-vinda, Rosemary. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado ao Senhor de estarmos aqui nessa oportunidade, de nos ligarmos numa corrente positiva, de otimismo, de fé e de esperança. E nosso estudo de hoje, a nossa reflexão é sobre o amor, a lei de amor. Evangelho, capítulo 11, do item 8 ao item 10. O amor, essa palavrinha de 4 letras, ela traduz, ela é toda a doutrina de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus está contido nessa palavra. A essência divina é o amor. No início, nós fomos criados simples, ignorantes, mas nós fomos criados somente com instintos. Nós éramos conduzidos pelo determinismo divino com toda a segurança. Depois, pouco mais adiante, nós passamos a ter só sensações. E finalmente passamos a ter, quando mais instruídos, passamos a ter então sentimentos.
E o sentimento mais precioso que a gente pode ter é o amor. Na escala espírita, os espíritos nos disseram, nos instruíram, que há 3 ordens de espíritos: os espíritos puros, os espíritos bons e os imperfeitos. Dentro das características dos espíritos imperfeitos, existe que a gente tem uma intuição do que é Deus. A gente não entende direito o que é Deus, a gente tem uma intuição do que é Deus. E como Deus é amor, a nossa percepção também em relação ao amor é uma percepção, uma intuição também. Por que dizemos isso? Porque no Evangelho fala que nós não é esse amor vulgar que a gente conhece, né? Que Jesus vem falar da lei de amor. Não é esse amor egoísta e egocêntrico que a gente está acostumado. Dentro das nossas imperfeições, dentro do nosso processo evolutivo, nós ainda somos muitos o quê? Egocêntricos, egoístas. O nosso ego é obeso, diz uma amiga nossa daqui da casa, e é uma verdade. A gente é muito narcisista. A gente gosta do que está no espelho. A gente ama aqueles que a gente acha que são iguais a gente, ou que a gente idealiza, que a gente gostaria de ser. Quando é diferente, a gente custa a amar os nossos diferentes. A gente custa sequer a aceitá-los. Geralmente a gente exclui, geralmente a gente separa, daí os preconceitos. A gente tem um preconceito do que é diferente nosso, porque a gente não sabe amar ainda, né? Nós somos egoístas, nós somos possessivos, nós somos dominadores, né? É o nosso lar, é o meu marido, é a minha esposa. A gente ama, sim, os familiares mais íntimos e amamos os amigos. O resto é problema do governo, é problema da família da outra, do outro, não me cabe. E não é verdade. Essa lei de amor que Jesus nos traz é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, não é esse tipo de amor que a gente está acostumado. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, o mentor fala para André Luiz sobre o amor, sobre o verdadeiro amor. E ele diz que sem renúncia, se a gente não sabe amar, renunciando o outro pela felicidade dos nossos queridos, nós não sabemos querer. Nós ainda não sabemos querer. E demais, que quando a gente reencarna, aí a gente aprende a ciência de amar. Por que a gente aprende a ciência de amar? Porque quando a gente está na espiritualidade, né, as coisas, os fatos não acontecem conforme os nossos desejos, como a gente está acostumado aqui. Aqui a gente quer que os nossos queridos realizem os nossos sonhos, a gente quer que os nossos queridos façam as coisas que nós queremos. Mas lá na ciência de amar, quando a gente está na espiritualidade, a gente tem que aceitar a vontade do Pai. É a lei divina que impera. Então, mães, diz o mentor de André Luiz, nosso lar, tem mães obrigadas a entregar seus filhos para provas dolorosas, mas provas que vão trazer a eles benefícios futuros. Outros esposos e esposas que veem aqui os companheiros que ficaram na terra construindo nova família e têm que renunciar e muitas vezes passam a ser o próprio anjo protetor daquele novo lar, daquela novo par, daquela nova família que se faz. Outros têm que se renunciar e aprender a viver em colônias separadas, porque as vibrações são diferentes. Então nós aprendemos que lá na espiritualidade os nossos desejos não importam. Ele diz: a morte é uma intimação ao entendimento fraternal. Quando não aceitamos o desafio, o sofrimento é nosso quinhão. E é uma verdade, aqui na Terra a gente sente isso. Quando a gente não aceita a vontade do Pai, quando não está de acordo do que nós queremos, porque a gente é infantil, a gente é imaturo,
a gente quer determinar as soluções das questões que vivemos, dos problemas, né? A gente sofre, porque a gente não quer, na verdade, entender, a gente não quer aceitar que aquilo é a vontade do Senhor para o nosso bem, né? Nós temos também, continuando aqui, né? Eles nos dizem também que nós temos que desenvolver, conseguir transformar, transmutar os nossos maus pendores, os nossos maus sentimentos, né? Transformar em bons sentimentos. Aí tem gente que fala assim, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, é minha personalidade, eu vou morrer assim, porque é do meu. Errado. Emmanuel nos diz, não te resignes ao hábito. E é uma verdade. A gente tem que lutar com esses argumentos, essas justificativas que a gente cria para si mesmo. Eu sou assim mesmo, é minha personalidade, é minha maneira de ser, na próxima encarnação eu resolvo. Besteira, na próxima encarnação vai ser muito pior. Eles ensinam, inclusive Emmanuel, diz que nós temos no nosso inconsciente todo o nosso arquivo psíquico de todas as vivências seculares que a gente vem. E que o nosso presente, o nosso hoje, o nosso agora é mais coordenado, é mais governado por esses hábitos negativos que a gente carrega da personalidade no nosso dia a dia do que a gente pensa. E que é muito importante que a gente se discipline agora, hoje, que a gente se estude, que a gente se veja tal como somos, não como desejamos ser. Não como o amiguinho quer nos dizer. Não. A gente tem que ter coragem e parar a cada segundo e ver como é que a gente vai reagir a uma situação. Eu estou sendo orgulhosa? Eu estou sendo vaidosa? Eu estou sendo prepotente? Né? E isso a gente tentar trabalhar em si. Porque eles nos dizem também que a gente vai desenvolver esse amor que Jesus prega para a gente, nos traz, através do desenvolvimento de duas asas. A asa da moral e a asa da inteligência. O Evangelho nos diz, lá no texto, que os estudos espíritas nos ajudam a desenvolver a nossa inteligência, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Então vai abrindo a nossa mente. Então a gente vai entendendo melhor a logística divina, as leis de Deus, causa e efeito, eu planto, eu colho, e a gente vai então, num esforço enorme diário, tentar mudar, tentar melhorar a nossa moral, os nossos pensamentos, as nossas palavras. E eles dizem aí sim, o germe que tem em todos nós, o germe do amor que tem no coração de todos nós, ele vai se desenvolvendo. Eles falam mais, o Evangelho nos fala mais. Ele fala, não acredite no endurecimento do coração do ser humano. Todos nós, o mais vil ser humano, o espírito mais endurecido que a gente conheça, tem por um animal, tem por um objeto, tem por uma plantinha, enfim. Algo ele tem que ele bote muita afeição, uma afeição viva. Ninguém é totalmente sem essa fagulha, os Espíritos nos dizem. Todos nós temos a fagulha do amor no nosso coração. Essa lei do amor, ela congrega todos os seres. Todos nós somos interligados nessa corrente de amor. Nenhum de nós está sozinho. Nosso lar, eu gosto muito de trazer o embasamento que a gente lê, até para que todo mundo possa recorrer, possa ler, possa se aprofundar, se instruir, né? É tão bom, sabe? É tão bom porque nós aqui, o nosso papel é trazer curiosidade para vocês procurarem, para vocês irem buscar. Vai buscar, vai aprender mais, vem aqui ensinar a gente, vai ser muito bom. E o nosso lar, o instrutor de Emmanuel, de André Luiz, ele fala sobre o amor, gente. Ele fala para André Luiz que toda alma é sustentada pelo amor. Todos nós. Que todos nós, mutuamente, a gente se conecta e se nutre. Os desencarnados, de uma maneira que eu vou falar já, mas os encarnados, olha que interessante,
Olha o que ele fala. Jesus, quando falou para a gente amar uns aos outros, disse o mentor de André Luiz em Nosso Lar, ele não objetava só a caridade, porque a caridade é um dever nosso, ponto. Mas não é essa caridade só que a gente está pensando, de esmola, de dar quentinha, não, de fazer uma tarefa ou outra, não. A caridade para Jesus, gente, é muito mais. É fazer o bem o tempo todo, em palavras, em pensamento, em atitudes, doação material, porque Jesus dava pão, né, para a multidão faminta, ele dava pão, ele sabia que o corpo precisa de alimento, né? Benevolência, perdão das ofensas, tudo isso é caridade, tá, gente? Tudo isso que eles já consideram que a gente já sabe que a gente já faz, tá? Perdão, a gente tem que perdoar o outro e se perdoar. Quantos de nós não se perdoa? Quantos de nós sofre porque o orgulho não deixa se perdoar e perdoar o próximo? E indulgência. Também está nesse bolo que Jesus diz que a gente já sabe que é dever nosso fazer. A indulgência é eu saber os defeitos do outro, mas não comentar. Eu saber das dificuldades que ele passa, das imperfeições dele, dos defeitos, e boquinha fechada. Rezar para que ele melhore, rezar para que eu possa de alguma forma ajudar nas imperfeições dele, mas não fofocar. Não ficar falando para o outro no tititi, no disse-me-disse, no escondido, naquele que o ser humano adora fazer. Vamos ser francos, né? Então, a gente se policiar nisso. Porque como faz, isso é uma coisa covarde. Como fazem com o outro nem está sabendo que estão falando dele. Nem tá falando, e está publicando, está contagiando a imagem negativa de uma pessoa. Isso não se faz. Então, Jesus, não é, quando ele fala amar-vos uns aos outros, o mentor de André Luiz nos fala, ele diz que não é só essa caridade, esses 3, né, tópicos da caridade, não. É nos alimentarmos um dos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. Olha que interessante. O homem encarnado saberá que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a compreensão, o interesse fraternal, são sólidos alimentos que sustentam a nossa vida, sustentam cada um de nós. É isso que nos mantém equilibrados, isso que nos mantém juntos. E se a gente parar um pouquinho para pensar no momento que a gente estava antes, né, de aparecer essa pandemia, como é que a gente estava? Como é que a gente estava? A gente estava cada vez mais isolado, cada vez mais ligado no celularzinho, seja no metrô, no ônibus, na rua, na loja. A gente não queria nem contato visual com o outro. E alimentando a mente, distraindo a mente, e botando fone, óbvio, né? Que nem barulho eu também quero. E a gente estava, quando via no celular as redes sociais, é ostentação da riqueza, é ostentação de tudo, todo mundo está vivendo uma vida maravilhosa. Gente, uma falta de amor tremenda. Uma pandemia de solidão, uma pandemia de depressão, uma pandemia de todos, muitos, pegando em criança, pegando em adolescente, em adultos, a ponto da gente, às vezes, ficar até assustado. Meu Deus, o que é isso? Né? Mundialmente falando, não era uma coisa local. Crianças, adolescentes tendo que ser tratadas em psiquiatras. E isso todos nós estamos percebendo. Quantos e quantos aí fazendo trabalho para evitar que outros perdessem a vida. Verdadeiras epidemias acontecendo. E aí vem o bichinho. E esse bichinho faz o quê? Tanta gente falava, eu estava conversando com ela, que antes disso tudo acontecer, tinha aquelas atrocidades na televisão, né, aquelas coisas, e as pessoas falavam assim, para o planeta que eu quero descer. Não precisou. Deus parou o planeta. Ninguém desce. Muito pelo contrário. Cada um de nós está na sua cela, né? Virou nossos cantinhos. Temos que conviver com os nossos queridos e não tão queridos.
mas são aqueles que não foi nosso compromisso maior ao vir à Terra. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos avós, as nossas crianças. E nunca se viu tanto como hoje na televisão, está quase mais de um mês, tanto apelo à solidariedade, tanto apelo ao amor ao próximo. Eu no outro dia vi, vocês desculpem, talvez eu possa estar desviando um pouco aqui, mas a gente vai, né? Eu vi no outro dia uma enfermeira inglesa, eu fico até emocionada porque ela estava chorando, ela mandou um vídeo chorando, depois de 48 horas de plantão, uma cidade na Inglaterra, atendendo essa pandemia, altamente estressada, foi no supermercado comprar alimento, porque ela estava faminta, cansada, desgastada, não encontrou nada. E ela chorava. E ela falava, vocês que levaram tudo, todos os alimentos, eu não tenho nada para comer agora. Vocês vão precisar da minha saúde, das minhas mãos, para cuidar de vocês nos hospitais. Vocês mesmo que me tiraram. Então é uma questão muito importante, porque está trazendo a solidariedade, está trazendo na prática o amor ao próximo. Jesus, esse bichinho aí que veio, está lembrando que nós somos irmãos, que nós somos iguais. Não tem rico, não tem pobre, não tem nada. O mundo inteiro está parado, guardadinho nos seus lares e tendo que resolver questões internas. A mulher e o marido não se davam muito bem. Agora, ou aprende a se amar, ou não tem saída. Não é mesmo? É uma coisa interessante. Deus é muito bom. Eu estava conversando com ela e a gente estava falando, poxa, os peixinhos, os golfinhos voltaram para os rios de Veneza. Olha que coisa linda, a água melhorou. No outro dia eu estava vendo a poluição nas cidades, eles fizeram um comparativo 2019 e 2020, como a poluição diminuiu, como nós somos egoístas em relação ao planeta, como nós somos egoístas em relação à natureza. Eu acho que esse chamado, se eu amanhã desencarnar, gente, tá tudo certo. Eu quero só pressa, tá? Faz bastante pressa que eu vou precisar, tá? Combinado aqui, fechou. Mas nós precisamos desse tempo. Um precisa do outro, em todos os sentidos. Velho, novo, rico, pobre, criança ou não, ignorante ou não, nós temos que nos dar a mão. Jesus está pedindo isso há 20 séculos. Há 20 séculos. E nós não temos como chegar lá para Jesus e falar assim, não, Jesus, eu não sabia, eu não estava sabendo. Não existe isso, essa justificativa. Nós reencarnamos várias vezes. Nós estamos há 20 séculos em contato com o ensinamento de Jesus. Tem uma história aqui, eu vou mudar só a ordem da coisa, mas a gente nunca sabe o que acontece aqui na hora, né? É do livro Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier. Eurípides Barçanufo, médium, em desdobramento, certa noite, volitou. Ele volitou e começou a subir, em espírito, né? Perispírito dele. Subia, subia, subia. E ele sentia que uma força, uma vontade de alguém estava puxando por ele. E ele não conseguia parar, ele não conseguia descer, ele só conseguia ir, obedecer. E subia sempre. Até que ele chegou numa paisagem muito bonita, toda iluminada, flores, muito leve, fluida. E ele percebeu que a respiração dele estava de uma leveza só, ele estava assim, maravilhado. E ele vê um homem mais à frente, meditando. E aí, quando ele olha esse homem envolvido por uma doce luz, ele se sente atraído por esse desconhecido. Ele estanca e começa a tremer. Fica trêmulo. E ele não sabe entender por quê. Por que está acontecendo isso com ele? Ele não sabe. Algo lhe dizia no íntimo para não avançar. Ele não conseguia nem ir para frente, nem ir para trás. Ele chumbou no chão. De repente caiu a ficha. Ele reconheceu aquele homem. Era Jesus. E ele então baixa a cabeça
começa a se sentir um intruso naquele ambiente. Ele não tinha méritos para aquilo. E ele, incapaz de voltar ou de seguir, ele começa a chorar. E passa na mente dele, como um filme, todos os ensinamentos de Jesus. Como um filme passa todas as lições de Jesus durante os 20 séculos. E ele vê aquele filme na mente dele se passando, e aí ele chora mais ainda. Mas adquire coragem, ergue os olhos humildemente, só que ele olha para Jesus e vê Jesus chorando. As lágrimas de Jesus silenciosamente caindo. E ele então fica aflito, ele gostaria de chegar perto de Jesus, beijar os pés de Jesus, afagar Jesus, consolar Jesus. Mas ele não pode. Ele está chumbado ao chão. Não lhe é permitido nem se mexer. E ele, no ato de coragem, ele começa então a falar com Jesus. Senhor, por que choras? Suplicou. Jesus não respondeu, continuou meditando. Ele insistiu. Choras pelos descrentes do mundo, Senhor? E Jesus responde, então, nesse momento, docemente, olhando nos olhos dele, e fala: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não sabia descrever o que aconteceu com ele naquele momento. Aquela resposta de Jesus provocou uma dor imensa em Eurípides. É como se Eurípides de repente tivesse caído uma sombra e ele começa a descer. Desce, desce, o espírito dele desce, 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 desce. Acorda na carne, no corpo. Ele volta para o corpo. Era madrugada. Ele se levanta e não consegue mais dormir. Desde aquele dia, sem contar para ninguém a revelação divina que ele teve, que vibrava na consciência dele todos os dias, ele entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então vejam como é a nossa responsabilidade, né? Nós que conhecemos os ensinamentos de Jesus. Eurípides era um médium. Eurípides Barçanufo era um médium. E ele, quando viveu isso, imagina, é o que nós temos agora. Agora a gente tem uma grande oportunidade de praticar o amor. Se antes a gente não tinha tempo, se antes a gente não tinha coragem, se antes a gente não se disponibilizava por trabalho demais, estudo demais, eu tenho que fazer doutorado, pós-doutorado, tri-doutorado, enfim, né? Eu tenho que correr atrás de N títulos todos que ficarão aqui na Terra. Não que não seja, o conhecimento é muito importante, ninguém está desmerecendo o muito conhecimento de ninguém, mas nós temos que chegar lá sem passar isso que Eurípides aqui passou. Graças a Deus ele passou aqui, ele estava vivo. Ele conseguiu reverter essa situação. Mas quantos de nós? Então, esse momento da pandemia, que todos nós estamos precisando de ajuda. Todos nós. Eu, no outro dia, vi na televisão uma senhora ontem, 60 anos, mora na Cidade de Deus, estava se sentindo muito sozinha. E ela, passando 2, 3 dias daquele isolamento, ela falou, eu estava muito só. Estava me sentindo, é como se o mundo estivesse andando e ela não tivesse. Ela falou então que teve uma ideia. Ela pegou o celular, pegou um livro e começou a ler para as pessoas. Isso originou um projeto do governo, não sei se estadual, acho que estadual, enfim, e que agora tem as pessoas em casa. Você pode estar em casa, pegar seu celular, você se cadastra nesse projeto. Passou ontem no jornal, lá na Globo, podem ver. Você se cadastra nesse projeto, você diz, olha, eu vou fazer 5 ligações por dia, 6, e lê para a pessoa. Uma pedagoga estava recebendo a ligação de um poema de Cora Coralina e se emocionou muito. Não importa a atitude que a gente faça, não importa se é pequena ou grande, mas que a gente faça com amor. Porque tem Chico Xavier, a gente vai falar assim, poxa, né, não é nada meus gestos, né? Eu dar um sorriso para ela não é nada. Eu dar um afago, eu ser gentil com ele não é nada. É muito.
Porque o mentor de André Luiz nos fala, são alimentos sólidos para a nossa alma. Quando eu sou grosseira com alguém, eu não sei o universo dessa pessoa. Eu não sei a dor que ela está passando. Eu não sei os dramas que ela sofre. Eu não sei se ela tem uma doença. Mas quando ela chega a mim, se eu der um sorriso, se eu der um acolhimento, se eu der um bom dia, mas um bom dia não é aquele bom dia, né? Não, um bom dia com carinho, né? Poxa, quantos senhores eu conheço na rua que vão ao mercado, vão à farmácia, né? Eu trabalhei em banco, eu atendia muita gente em banco e todo mundo, ninguém queria atender público, porque é cansativo, né? Mas é muito gratificante. Porque você via, tinha um amigo que falava assim, você estava em atendimento fraterno, mas não é não, porque as pessoas, era muita solidão, era muita gente sozinha, muita gente com problema, muitas dores, muita gente que ia lá para passar o tempo, porque os familiares não têm mais tempo para eles. Mas agora, com o bichinho, temos que valorizar os idosos, não é mesmo? Temos que valorizar aquela conversa. No outro dia eu estava na rua comprar pão, que eu vou correndo comprar e volto, né? A gente fica meio neurótico, né? E eu vi o senhorzinho que estava na minha frente, o neto ligando para ele, vô, vai para casa. Ele, eu já vou, meu neto, vai, vô. Que coisa bonita, um telefonema de amor, né? Alguém está amando você. E Jesus, gente, nesse momento, ele providencia equipes e mais equipes e mais equipes da espiritualidade que venham ao nosso socorro. No livro Iniciação à Viagem Astral, toda noite tem equipes de espíritos que vêm socorrer a gente. Não importa onde você mora, lá no interior, lá naquele casebre abandonado, eles vão lá, levam um remédio, Caiana leva. Sabe, é um amor de Jesus que é um imã irresistível. Aí a gente vai falar, ela está de balela, né, Caninha? Mas a gente vai trazer um fato aqui que não é tão balela assim. Você vê a hora, tá, Gustavo? Que eu embarco e... 12 minutos. Faltam 12? Então tá. Então vamos lá. Tem aqui, no Boa Nova, nós temos aqui um fato que os historiadores nos trazem sobre o amor de Jesus. É a época de Augustus, que se chama, o século da Boa Nova. O que aconteceu? Quando Jesus, a esfera do Cristo de beleza e de amor, foi se aproximando do planeta, que ele ia vir para reencarnar. Não me lembro quantos séculos antes disso, não me lembro agora, mas não é o importante. A vibração amorosa dele, de Jesus, envolveu todo o planeta. E como é que a gente sabe disso? Além dos espíritos nos contarem. Os historiadores relatam que o imperador Augustus, ele viveu o império dele, que ele nem mesmo entendia porque uma onda de paz duradoura inigualável. O império dele, romano, gente, que a gente sabe que era um império violento, destruidor, invadia, dominava, etc., ficou numa estabilidade, numa alegria geral. Eles relatam que as próprias, quando eles iam para aquelas batalhas, os soldados entregavam as armas. O próprio imperador Augusto não sabia por quê. Os espíritos belicosos não estavam mais reencarnando na Terra naquele período pela aproximação do amor de Jesus. Reencarnavam aqueles que iam ser os pescadores, reencarnavam aqueles que iam ser os seguidores de Jesus. Todos aqueles espíritos que iriam fazer base para Jesus, do cristianismo, esses sim vieram. E a Terra estava envolta em amor e beleza. Nunca viram tantos espíritos inteligentes no Império Romano como naquela época. Nunca viram tantos artistas como naquela época, espíritos nobres. As leis foram renovadas. Os historiadores nos falam, para distribuir os bens da educação e da justiça para todos. O próprio imperador não entendia. Não era consequência dos atos dele, da gestão dele. Muito pelo contrário, ele tinha um problema sério. Ele era muito fraco, ele tinha problema familiar. Ele não tinha, assim, vamos dizer, né, vitalidade para aquela gestão toda.
E ficavam todos maravilhosos, o povo estava em eterna alegria, porque o povo estava pressentindo, naquela vibração amorosa que envolvia o planeta, que os valores iriam mudar, iria ser tudo transmutado, e Jesus vinha ao mundo, sem a gente entender. Né? Então esse amor divino, né, que Jesus tem, é um imã irresistível. Jesus nos falou, eu não abandono vocês nunca, até o último dia estarei com vocês. E Ele está com a gente nesse momento. Nesse momento Ele está aqui ajudando a gente, né? Sustentando os nós três aqui, sustentando a todos esses irmãos aqui presentes. Todos nós precisamos de luz, todos nós precisamos de amor, e Jesus está neste momento amparando, abençoando a terra. Mas Ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa, porque eu vou contar uma história aqui, gente, já viu, eu adoro história, né? Já viu, né? Adoro. Mas eu acho que se uma delas ficar na mente de alguém, ganhamos a hora, né? Já foi pago o salário, né? Mas durante a Segunda Guerra Mundial, gente, esse da Segunda Guerra Mundial, vou falar para quem quiser ler, se aprofundar. Espero que eu ache aqui. Só um minutinho que eu prometo que acho. Me descreve, já falei. Vou de quem lembrar mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, André Luiz fazia parte de uma equipe e eles estavam vindo para a Terra para ajudar, socorrer uma cidade inglesa, porque toda noite, no meio da madrugada, vinham pesados bombardeiros de aviões que faziam uma destruição horrorosa. E André Luiz fazia parte dessa equipe que vinha trazer socorro para os ingleses naquele momento. Só que eles pararam num pronto socorro espiritual para continuar a viagem até a Terra. E Alfredo, que era o diretor desse pronto socorro espiritual, falou, olha, não vão agora não. Faz o seguinte, pernoita aqui, porque está vindo uma tempestade magnética imensa. Eu acho que não é de bom tom vocês irem. Aí eles ficam meio assim, aí ele explica. Essa tempestade magnética, ela é formada pelas batalhas sangrentas que a guerra está produzindo. Mas não só pela guerra das armas, está também pela guerra dos pensamentos e das ideias, os sentimentos desequilibrantes, os pensamentos negativos, os sentimentos de medo, de pânico. Todos esses resíduos mentais estavam alimentando essa tempestade magnética. Né? E eles falam, então, olha, os nossos servidores espirituais estão carregando fardos pesadíssimos, porque essas tempestades magnéticas, compostas dos resíduos mentais dos encarnados invigilantes, elas podem disseminar muito mais penúria da guerra e vibrações mortíferas, causando epidemias. Então, vejam o quanto é importante os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Dito isso, André Luiz e a equipe, no dia seguinte, vieram até a cidade inglesa, na noite seguinte. Chegando na cidade, André Luiz vê um farol enorme, de uma intensa luz indo para os céus. Era uma igreja. E lá estavam os cristãos rezando. E André Luiz, né, fica surpreso com aquilo. E o mentor dele fala, os homens construíram abrigos antiaéreos, mas os cristãos construíram abrigos antitrevosos. E é o nosso pedido final aqui. Já está, né? É o nosso pedido final. Que nós vamos nos unir em corrente de oração, de pedidos, de prece com muito amor, vibrando muito amor, para que a gente possa ajudar a espiritualidade a dissolver essa tempestade magnética mundial que nós criamos, para que se dissolva o mais rápido possível, abençoando os cientistas para clarear as mentes, para que eles possam descobrir a solução desses problemas todos, abençoando os médicos, os enfermeiros, todos que estão na frente aí desse problema, que são famílias, são chefes de família,
mas que, enfim, que a gente rezando, diluindo essa tempestade magnética, a gente receba a ajuda do alto com mais facilidade. Os espíritos superiores nos pedem para que nós aqui, nós, espíritas principalmente, que já temos o conhecimento, que a gente se una, rezando muito, mas sempre com pensamentos otimistas, sentimentos otimistas, vai passar, vai dar certo, vamos passar, vai ser menor, não vai ser tão doloroso. E essa vibração de amor, de otimismo, nós vamos ajudar os guias a diminuir o nosso karma mundial. Graças a Deus, que Jesus nos ajude, nos abençoe. Obrigado, Rosemary, pelas suas reflexões. Nós vamos fazer então a nossa oração e convidamos a todos que nos assistem a se conectar mentalmente conosco através da imagem de Jesus nas nossas telas mentais. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção dessa hora. Te agradecemos pelas reflexões que aqui recebemos, que elas possam ecoar em nossas mentes, em nossos corações, gerando cada vez mais questões e estímulos ao nosso progresso e ao nosso crescimento espiritual. Abençoa, Senhor, o lar de cada um de nós, que as vibrações que aqui recebemos possam também magnetizar os ambientes, os lares de cada um de nós, para que lá também possamos recordar, lembrar de Ti, sintonizar contigo e buscar vivenciar o Teu Evangelho com aqueles mais próximos de nós. Abençoa, Senhor, nessa hora também todos aqueles que trabalham em prol da cura desse vírus, da cura dessa doença, de todos aqueles que estão em hospitais, de todos aqueles que trabalham nos serviços essenciais para manter a nossa sociedade viva, ativa, abençoando, estimulando cada um de nós, nos deixando um estímulo de esperança e confiança, de que acima de tudo isso, temos um Criador que rege e cuida de cada um. Que seja então, Mestre, na Tua bênção, que seja na proteção de Rita de Cássia, de Maria de Nazaré, dos guias e dos mentores espirituais desta casa, que nós possamos, de nossa parte, encerrar a nossa reunião de hoje, com paz e com serenidade em nossos corações. Graças a Deus.